Rafael, Fernanda, vocês estão no Ministério Mudança de Vida há mais de 12 anos, a senhora há 15, ele há 12. Vocês chegaram jovens no ministério, aprendendo a praticar a palavra, colocar em prática as direções, aprendendo a projetar o ano, a participar dos propósitos, jejum e oração. 2022, ano de 10 vezes mais. Incomparável. Esse ano tem sido o melhor ano da vida de vocês, não é isso? O melhor, com certeza. Não tenho o que dizer. Que a gente conquistou nesses últimos 3 anos, assim, foram só anos de crescimentos e mais crescimento. Foi Deus trabalhando nossa vida, trabalhando nossa fé, trabalhando nossa vida financeira, espiritual, vida familiar. Hoje sou exemplo para a família, hoje sou exemplo, tento ser exemplo em casa, tento dar a diferença que Deus fez desses últimos anos e os projetos e todas essas coisas assim que a gente tem se colocado muito na igreja, tem feito toda a estrutura da nossa casa, tem mudado, remodulado a nossa casa, tem feito assim umas alterações gigantescas. Esse ano, sem dúvida, a gente viveu conquistas incríveis. Hoje a gente pode viver o que a gente quer, não mais o que a gente precisa. Do meu casamento com a Fernanda, que foi a maior bênção da minha vida. Foi incrível, foi uma promessa de Deus ela para minha vida, porque eu não acreditei que ela seria a pessoa certa para minha vida, e foi no propósito. Foi no propósito dos 52 dias, que eu lembro muito bem que eu conheci ela, praticamente, e no começo eu achei que não fosse algo, a gente começou a conversar, a sair, a gente agiu assim sozinhos, aí eu falei, deve ser da vontade de Deus, porque a gente está começando a sair sem ter conversado com o pastor e coisas assim, e foi nisso que eu voltei para a igreja e estava no jejum, foi incrível, que a bispa profetizou, falou, olha, você que está achando que algo é maldito, eu já tinha falado para ela até que não estava dando certo, a gente tinha decidido que ia se separar, mas aí eu falei para ela, porque eu acho que está errado, a gente está começando a sair sem nada, mas vamos separar, né? Vamos parar por aqui. Ela falou, tudo bem. Aí foi no jejum seguinte, a bispa falou, você que acha que algo é maldito, deu aquela palavra de Pedro, com todas as carnes que estavam lá na frente dele, e aí ela falou, olha, você que acha que algo é maldito, como Pedro achou, e Deus está falando para você que não, que isso é uma bênção para a sua vida. E aí eu falei, meu, é Deus falando, não tem o que falar. Foi ali que começou uma história muito grande, muito forte. No nosso casamento, ali em 2020, eu casei com ela. Eu estava desempregado, eu tinha acabado de perder o emprego. Eu me coloquei totalmente dependente do dinheiro da rescisão que eu tinha recebido. Era um valor alto, mas eu falei, já que eu estou protegido, né, eu estou com esse dinheiro, tudo bem, eu vou pegar, dizimei, ofertei em cima daquele valor, achei que aquele dinheiro fosse uma proteção, mas aí eu não entendi, quando eu coloquei o dinheiro acima de Deus, eu esqueci que Deus era uma proteção, não o dinheiro. E aí aquilo lá foi começando a esvaziar e Deus não me abriu uma outra porta. Isso porque ele tinha trabalho para fazer na minha vida. E eu fui dependente daquele dinheiro, comecei a fazer algumas coisas, tentar correr atrás de alguns investimentos, e ia só saindo e nada entrava. Até que aquele dinheiro começou a chegar no final. Eu falei, meu, Deus, não sei o que está acontecendo, não sei por que as coisas não estão entrando. Eu dizimava, ofertava, não fazia, para mim não fazia sentido. Mas aí eu olhei, estava chegando no final, falei, vou dar mais uma oferta. Peguei, dei quase o restante que tinha, acho que estava com 5 mil reais na conta. Peguei, dei 4, falei, deixa R$ 1.000 só para pagar as contas do mês. Acabou o dinheiro, começou a vir um cartão, comecei a gastar do cartão, falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar em casa, deixava no serviço, ficava deprimido, achava aquilo, como que pode estar acontecendo isso? Eu estou na igreja, estou firme. E aí eu comecei a entender que era Deus trabalhando a minha fé. Foi Deus trabalhando muito em mim, que aquele momento me rompeu. Eu falei, meu, por que eu estou dependente tanto do que eu tenho, do que eu recebi? Eu quebrei e falei, quer saber?
se não vier, é de Deus. Se vier, é de Deus. Eu tenho certeza que Ele não vai falhar comigo e que Ele vai dar a resposta no momento certo. E aí eu mudei, parei de chorar, comecei a sorrir, comecei a dar glória a Deus. Falei, nossa, mas eu tô bem, tô com saúde, tem aqui nossa casa. Querendo ou não, se precisar, a gente dá um jeito e Deus vai dar a resposta. Não deu uma semana, na semana seguinte, Deus abriu uma porta de emprego tão boa quanto a que eu tinha saído, com muitos mais benefícios, com direitos, coisas que eu nem sabia que era possível, cursos que eu tenho à vontade, vales e mais coisas, trabalhando em casa, em home office, com todo o conforto, podendo levar ela no serviço, trazendo de volta. Eu falei, pronto, era só o que eu precisava, esquecer que não dependo do dinheiro, eu dependia de Deus, Ele era meu seguro, meu porto seguro. E no meio daquilo, Deus continuou testando a minha fé, que eu falei, Ele trabalhou a minha fé ali de uma forma que foi incrível, porque eu deixei de depender e comecei a acreditar. Eu não dependia mais do meu dinheiro, eu acreditava em Deus. E em tudo que vinha para confrontar a gente, eu sempre colocava Deus à frente. Eu falava, não, isso não vai nos abater, a gente vai transformar a nossa vida em tudo. Então, uma herança que tinha dela parada já há mais de 10 anos, muitos anos, né? Que não tinha saído, eu virei para ela e falei, essa bênção vai sair. A bispa falou no altar que ia sair uma bênção, uma herança que estava parada ia sair. E eu falei para ela, é sua, vai sair. E aí apareceu um comprador para o terreno que ela tinha parado. E esse comprador estava oferecendo um valor abaixo e aí acabou não dando certo. Eu falei, calma que ainda vai sair isso daí. Ela falou para mim, não, realmente isso daí vai sair. E a gente começou a trabalhar nisso aí. A gente fazia oração e falava, né, essa herança vai sair. E aí, de repente, o que parecia que não ia acontecer, o que não aconteceu em tantos anos, e a gente estava numa situação que tinha acabado de sair de um aperto financeiro, então a gente estava precisando, de repente apareceu um novo comprador, e ele passou um valor mais alto do que o terreno valia, tanto que na hora que foi fazer a venda, o próprio escriturário virou para ele e falou, mas olha, você está pagando acima do valor do terreno, é isso mesmo? Ele falou, não, é isso mesmo, é o valor que a gente fechou com eles, era um valor bem maior. E aí ele falou, não, e como você vai fazer o pagamento? Ele, não, vai ser à vista. Ele deu um cheque, assinou um cheque na hora, passou, falou, olha, pronto, está resolvido aqui. Falei, olha, o que estava parado há mais de 10 anos saiu assim, da noite para o dia, no momento que a gente mais precisava, porque a gente estava ali no momento que estava sendo aperto. E aí aquela herança entrou, minha vida financeira já estava começando a andar, então a gente começou a viver coisas assim que nem imaginávamos que viveríamos naquele tempo. O que eu tinha de um carro, um i30 2011, então era um carro mais antigo, ele estava parcelado, eu estava acabando de pagar ele, a gente saiu assim, e aí as coisas andaram tão bem porque eu nem sonhava que era ter uma Mercedes. Eu entrei na primeira Mercedes que eu entrei na vida, eu comprei. A gente comprou. Eu falei, a primeira Mercedes que eu entro na vida é nossa. Então, assim, compramos a Mercedes à vista, com dinheiro super tranquilo, bem folgados, e saímos dali tranquilo. Só que aí começou a ter mais problemas, é claro, sempre vem mais testes. É importante só interromper o senhor aqui no raciocínio, que você aprendeu com a palavra. Todas as direções que você tomou, os rompimentos que você teve, você mencionou. Saiu do altar. Saiu do altar. Em uma outra ocasião, a esposa mencionou em off que foi ouvindo um programa. Ou seja, a palavra que vocês têm recebido do Ministério Mudança de Vida durante todos esses anos tem levado vocês a ter experiências rompedoras, para crescimento. Outra hora você lutava por um i30, ou agora por uma outra coisa maior e um outro nível de crescimento. Não é isso? Isso. Não, todas as respostas que a gente teve nesses últimos anos foi diretamente do altar. Deus deu a resposta desde de nós ficarmos juntos. Do meu trabalho, o antigo trabalho que eu tinha, um aumento
eu estava pedindo tanto, que eu precisava tanto para casar com ela, a primeira coisa que a bispa falou, que eu me lembro muito bem, foi que eu entendi aquilo pro meu coração. Era o meu Isaac, aquele trabalho. Era a única coisa preciosa que eu tinha naquele momento. E ela falou: entrega seu Isaac. Que Deus não vai deixar você perder ele e vai te honrar. Foi mais uma palavra, mais um jejum que ela falou isso. Eu falei: eu vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão e Deus não vai me tirar do meu trabalho. Eu tenho certeza que ele vai me honrar. Eu não vou falar mais nada, só vou pedir demissão pro meu chefe. E eu fiz exatamente isso. Eu fui lá e levantei, foi a faca para pedir demissão. Eu não contei para ela, não contei para meus pais, porque eu sabia que se eu contasse para alguém, eles iriam falar o que é a mesma coisa que a esposa que Sara iria falar para Abraão: você está doido, você vai matar o seu filho? Eu falei: não vou contar para ninguém. Eu cheguei no meu chefe e falei: olha, eu me demito. Aí ele falou: mas por que, você tem outra coisa? Eu falei: não tenho nada em mente. Mas eu preciso ganhar mais e eu preciso de algo que eu possa me ajudar a casar. E eu tô vendo que tô limitado aqui. Ele falou: tá, mas quanto que você quer receber? Eu falei: eu quero receber X. Era mais de 70% mais do que eu tinha ganhado. Tá, baixei uns 66% mais, pelas contas que eu tinha feito, do que eu tava ganhando na época. Era muita coisa a mais. E aí ele virou pra mim e falou: tá, segura um pouco que eu vou dar um jeito. Ele voltou no dia seguinte já falando: ó, a gente tem a sua resposta. Você pediu um aumento X, a gente vai te dar exatamente o que você quer. Falei: é muito de Deus. Falei: se eu não tivesse chegado, feito pela fé, feito aquilo, eu não sabia se eu chegasse para ele negociar, se falar: olha, eu preciso de um aumento, eu tenho certeza que ele ia falar: vamos chegar a um consenso, chegar no valor tal. Eu falei: não, eu quero o valor tal, senão eu não fico. Ele falou: então, seu valor tal tá aqui. Agora você fica. Eu falei: então tá bom, agora eu fico. Não deu mais um ano, ele me deu mais um aumento ainda. Ou seja, Deus honrando. É importante, você é uma pessoa totalmente desprendida, é dizimista, é ofertante, você é uma pessoa que, assim, Deus deu direção para fazer uma oferta, para dar, para semear, para investir, você não tem receio, você vai lá e faz. Isso tem sido uma bênção para vocês, não é isso? Com certeza. É sempre dízimo, oferta, na igreja. Na verdade, é uma coisa de amor. Eu comecei a praticar mais amor ao próximo. Sabe o que é ver pessoas assim, sentir empatia pelas pessoas. Quanto mais eu fazia na igreja, eu via que voltava. Eu comecei a fazer isso não só na igreja, mas na vida. Eu não consigo mais não dar passagem para alguém na rua quando estou de carro. Eu não consigo mais não segurar a porta do elevador para alguém quando alguém está chegando. Se eu vejo alguém andando com uma sacola pesada, eu ofereço ajuda. Se estiver no mesmo caminho que eu, falo: posso te ajudar? Você quer que eu te ajude a levar? É uma coisa do tipo, é amor de verdade. É olhar e falar: poxa, essa pessoa está precisando, posso ajudar. Olhar uma criança na rua, não consigo olhar com os mesmos olhos diante do tipo: não é problema meu. Parece que aquilo lá dói em mim. Eu falo: poxa, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu tiver dinheiro, eu dou. Um novo tempo. É um novo tempo, com certeza. Essas coisas sempre retornam. Sempre nos faz crescer. Sempre Deus vai abrindo mais e mais portas. Sem medidas. Essa pessoa que teve problemas, situações na fé, conflitos internos, foi aquela que amadureceu, desenvolveu e te ajudou, incentivando, chamando para orar, lutando pelo mesmo espírito, crendo que mudanças iriam acontecer na sua área profissional, no seu trabalho, não é isso? Isso mesmo. Aí a gente entrou num acordo que para tudo ia ser oração, jejum e ia dar uma milha a mais. Para tudo, né? E foi como eu conquistei o trabalho que eu queria agora, né? Que eu sempre quis trabalhar de segunda a sexta, tô de segunda a sexta, sempre quis trabalhar na Paulista, estou trabalhando perto da Paulista. Então foi tudo direitinho, né? Aí nesse final de ano, de outubro para cá, começou vários rebuliços. Deus esticando mesmo. Foi realmente um teste assim para mim, porque foi muito atacando o meu emocional, para desequilibrar realmente. Então não só a parte profissional, mas física, tudo. Tudo foi, cada hora vinha de um lado, né? E
de outubro para cá, principalmente no trabalho, começou, eu falo que foi o espírito do Egito, de querer voltar tudo que era. Então veio primeiro a notícia de que a gente ia mudar de lá para Santo Amaro, que para mim é muito longe, e era um lugar que eu já tinha trabalhado e eu falei que eu não queria mais voltar para lá, né? Aí a gente começou a orar, fazer jejum, foi em outubro, né, que teve os jejuns de quarta-feira, né, de 24 horas, a gente decidiu que de terça também a gente ia fazer jejum, né, de pelo menos umas 7 horas, né? Fomos fazendo, eu fui ensinando todo mundo no trabalho, vocês vão falar assim, a gente não vai mudar, isso não vai acontecer, né? Aí num dia que eu estava um pouquinho mais assim abatida também, cheguei, fui ouvir a palavra, fui ouvir o programa, né, da bispa. O título já começava, isso não vai acontecer, não vai ser assim. Comecei a determinar, todo dia acordava e falava, isso não vai acontecer. Cada vez que vinha para mim, não, mas vai mudar, não vai acontecer, não vai ser assim. E eu comecei a profetizar, todo mundo estava me chamando até de louca. Não, você é muito esperançosa, você é sonhadora, isso não vai acontecer desse jeito que você está falando. Eu falei, vai. Né? Depois de tanto fazer isso, né, e eu lá brigando comigo mesma, daquela briga interna de não, vou continuar acreditando, né, eles simplesmente descobriram um pouquinho antes de mudar, que já estava oficial, que eles não viram que não tinha homologação para trabalho de saúde no prédio, né? Mudaram tudo, decidiram que a gente ia ficar lá, a gente simplesmente mudou de andar para um andar ainda melhor do que a gente estava, né, com uma vista melhor, um ambiente melhor, é maior, né? Então ficou, todo mundo ainda falou, nossa, foi verdade, né? Você falou, boquinha santa, que eles brincam comigo, nossa, que boca santa, que você tem tudo que você fala acontece. Falei, pois é assim, né? Aí depois veio também a situação de que, não, mas assim, agora uma de vocês vai voltar para o hospital e a gente vai virar escala todo mundo, a gente vai voltar a trabalhar de final de semana, vai voltar a trabalhar de feriado. E no começo, como eles falaram assim, vai ser só um sábado por mês, na hora eu não me toquei, eu falei, não, ok, não tem nenhum problema, né? A gente fez a carta de mudança, tudo. Eu parei depois para pensar que a bispa tinha anunciado o jejum de sexta-feira, né, que ia começar do propósito. Eu falei, não, mas espera aí, eu não quero isso não. Porque eu vou ter que trabalhar no sábado e no domingo, na sexta de jejum, eu vou ter que me preocupar com o horário que vai terminar o culto. Eu não quero me preocupar com o horário que vai terminar o culto para acordar cedo no dia seguinte, porque eu tenho que trabalhar. Aí, no dia seguinte, isso foi numa terça, e já era para mudar na sexta-feira. Na quarta-feira, eu desci para almoçar, falei, vou sozinha, que eu quero ouvir a palavra, vou ouvir o culto, vou ouvir o programa, o que Deus me direcionar. E ouvindo a palavra, eu virei para Deus, eu falei, você até é meio chatinha. Falei, olha, Deus, é o seguinte, eu não quero isso, eu não vou voltar, porque essa é mais uma notícia de que eu vou ter que voltar ao estado que eu era antes. E o Senhor prometeu que era de avanço, não é retrocesso, né? Falei, então, mas a resposta tem que vir rápido. Então, se o Senhor puder responder rapidinho, né? Porque já é essa semana e eu não vou vir. Ponto, não quero, não aceito isso, né? E ainda teve até um culto que o bispo fez, né, de manhã, o bispo Anderson falou assim, você não pode aceitar o inaceitável para você. E eu falei, isso é inaceitável para mim, eu não vou aceitar. Isso eu estava almoçando, eu subi de volta, as meninas viraram e falaram assim, então cancelou, não vai mais virar escala. Então, eu até brinquei com ele, eu falei, é tão engraçado, né? Tudo que a gente ora acontece. Incrível, né? Uma coisa assim, mas realmente é o plantio que a gente está fazendo, né? De jejum, oração, de todo dia de manhã acorda, ora, lê a palavra, ora junto antes de sair, se unge, eu estou ungindo meu trabalho. Toda hora que eu posso, que eu consigo, eu saio para orar, né? E como eu tenho um tempo, né, vazio ali, entre aspas, das 7 às 8, eu determinei que todo dia eu vi o culto. Falei, não, independente de ser propósito ou não, eu não quero saber. É a minha vida, não é propósito, é minha vida. Falei, então, todo dia eu vou ouvir. Então, todo dia eu tô lá ouvindo. O pessoal até brinca, fala assim, nossa, você entra em outro planeta, né? Falei, não, tô fazendo uma coisa que é importante para mim. Não vem conversar comigo, não adianta. Eu vou fazer minhas coisas, vou ouvir. E engraçado que depois que eu determinei isso, veio uma proibição lá que não podia usar fone no trabalho. Eu falei, não, eu vou continuar usando. Pode vir a bronca que for. Falei, agora que eu determinei de ouvir o culto, no período que eu tenho livre, agora eu não posso usar fone. Falei, não, vou. Aí não veio mais. Aí eu falei, vou. No dia seguinte, fui lá, né, meio... Falei, vou colocar o fone e eu trabalho do lado da coordenação. Do lado, não tem nem como esconder, né? Falei, mas também não ia esconder, não. Coloquei na frente deles, falei, vou ouvir, né? Não está atrapalhando o meu trabalho, não ia fazer isso de qualquer maneira, né? A gente tem as responsabilidades. Nunca mais, não reclamaram, não pediram mais nada, né?
Então, tudo realmente vai acontecendo para avanço mesmo. Então, está sendo maravilhoso. Você foi aquela que puxou oração, atitude, iniciativa lá no trabalho e, por intermédio da sua postura, beneficiou até os demais funcionários. Exato. Foi todo mundo, inclusive o prédio inteiro, porque ninguém mais mudou. E todo mundo estava reclamando que ninguém queria ir para lá, porque muita gente mora para esse lado, né? Então eu falei, até nas orações eu falava assim, não é só por mim, é por todos, né? Porque eu vejo todo mundo reclamando, e isso é muito ruim, para o ambiente de trabalho é ruim, né? E realmente foi para todo mundo, ninguém mudou. Essa vida de continuismo no ministério, de continuismo na palavra, de continuismo em oração, é um diferencial na vida de vocês. Totalmente. Tá na igreja, tá firme, tá nos propósitos, fazer os 52 dias, fazer o propósito no começo do ano, a gente não marca viagens, coisas para as épocas de propósito. Não marcamos, mesmo até meu aniversário cai no meio do propósito, que é nos 52 dias, sempre cai, meu aniversário é em julho. A gente sempre pega, tem que ir para a igreja, vamos para a igreja, comemora depois, tem que sair, sai depois, vai fazer alguma coisinha, comemorar, volta, vamos continuar, tá lá, tá nos 52 dias ainda. É sempre assim, os propósitos são as coisas mais importantes. Não viro mais o ano sem passar na presença do Senhor, não tem como. Foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida que me deu a abertura de tudo da minha vida, do crescimento, para alcançar qualquer coisa. Foi a primeira coisa que eu tive foi passar, que eu me separei, saí da igreja, passei 1 ano fora da igreja e tive uma vida derrotada, tive 1 ano perdido. Realmente aquilo foi um tempo perdido, eu não cresci em nada, só era revoltado, queria brigar na rua, me tornei o pior sujeito, era um péssimo profissional, um péssimo filho, um péssimo amigo, uma péssima pessoa. E depois de 1 ano percebi o quanto eu tinha me arruinado, e aí quando eu me deparei, eu falei, não, eu vou voltar para alguém que fez por mim. Eu voltei para a igreja e foi bem no final do ano. E eu falei, eu não vou passar esse final do ano se não for na igreja. E eu vou criar um ano diferente. E de lá para cá eu não perdi mais propósitos. Não perco mais de estar na virada aqui de joelhos. Eu falo, nossa, passar a virada de joelho é a maior honra que eu posso ter. É uma honra para mim, não é desperdício de tempo, não tem nada a ver, é uma coisa maravilhosa. Você está ali agradecendo a Deus, você sente o Espírito Santo tremendo em cima, dentro de você, é uma coisa maravilhosa. Eu só ganhei. Vocês aprenderam, entenderam a importância de priorizar Deus. Hoje vive uma vida abençoada, vida profissional abençoada, vida sentimental abençoada, a casa abençoada, carro dos sonhos, um projeto que nunca tinham projetado, pagaram à vista. Hoje vive o melhor ano. 2022 é o melhor ano da vida de vocês. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que nos assistem agora e que olham esse histórico de vocês? Não foi fácil chegar até aqui, foi rompedor, foi desafiador, mas vocês venceram e entenderam. Qual é a direção que vocês deixam para essas pessoas que nos assistem agora? Não é fácil mesmo, mas quando você começa a estar firme, passa a ser gostoso. Você passa a ver as coisas acontecendo e nada, nenhum mal podendo ter poder sobre você, sabe? Tá em casa, perder o tempo com outras coisas, achar que propósito é só mais um momento, que não vale a pena, que tá na igreja não vai mudar em muita coisa. Eu digo, quando você está aqui, quando você se doa, quando você como posso dizer, se sacrifica, quando você se sacrifica, as bênçãos com certeza chegam de forma que você nem entende. A nossa vida não bate, o cálculo da nossa vida não faz sentido pelo que a gente vive do que a gente deveria viver. Muito além, muito além. Muito além, é muito mais do que 10 vezes mais. Não faz sentido o que a gente tem, o que a gente vive, o que a gente alcança. E é só estando na igreja, só colocando a fé, sendo obediente, estando aqui, ouvindo a palavra, praticando.
colocando a fé em tudo. Eu aprendi a ter fé de uma forma assim que eu falo, sem fé não dá para viver em nada. Sem estar na igreja, sem estar tendo certeza de que Deus está fazendo, é perda de tempo. Tá longe disso, é perda de tempo. O que o Ministério Mudança de Vida representa para esse casal aqui? Acho que é tudo. É a nossa vida. Só isso. Feliz. Bastante.